Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Versículo de número 38. Trinta e 38 e 39. Amém? Olha o que diz a Bíblia Sagrada. Diz assim: seja-vos, pois, notório, varões e irmãos, que por este se vos anuncia a remissão dos pecados. Amém? Seja-vos, pois, notório, varões e irmãos, que por este se vos anuncia a remissão de pecados, e de tudo o que pela lei de Moisés não pudestes ser justificados, por ele é justificados todo aquele que crê. Amém, amados? Diga assim: por ele é justificado todo aquele que crê. Mais uma vez, diga assim: por ele é justificado todo aquele que crê. Aleluia. Coloque a sua Bíblia no seu assento. Vamos orar mais uma vez. Glória a Deus. Por ele é justificado todo aquele que crê. Que coisa tremenda. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos aqui porque queremos ouvir a Tua palavra. Não somente ouvir a Tua palavra, mas queremos, acima de tudo, que o Senhor fale conosco de uma forma simples, profunda, como o Senhor já tem falado neste culto. Mas acima de tudo, ó Deus, que o Senhor toque nas nossas vidas de uma forma tremenda, para a glória, honra e louvor do Teu santo nome. Obrigado por tudo. Nós oramos assim e Te agradecemos. Em nome de Jesus, diga glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Podem sentar-se. Glória a Deus. Amém, queridos? Quem está hoje aqui pela primeira vez? Quem veio hoje pela primeira vez aqui nessa igreja, participar de um culto? Você nunca entrou aqui, é a primeira vez. Temos ali uma, duas. Mais alguém? 3. Que bênção. Sejam bem-vindos, tá? Tá bom, irmãos? Sejam muito bem-vindos. Que Deus abençoe vocês. Eu espero que não seja a primeira vez que vocês estejam aqui conosco, participando do nosso culto. Escute bem o que eu vou dizer para você, irmãos. É o seguinte: esse texto aqui que eu li, ele é o relato da consequência da pregação do Evangelho do apóstolo Paulo, quando ele prega o Evangelho na sua primeira viagem missionária. Assim, de uma forma mais completa, é o relato de um sermão que ele prega, e
quando o apóstolo Paulo prega, ele faz uma narração, uma narrativa, de maneira resumida, histórica, do povo de Israel. E também a respeito do Messias, a respeito da figura de Jesus Cristo, que havia morrido dentro do contexto aqui que ele está pregando, não fazia muito tempo. Paulo, todos nós já conhecemos. Esta semana nós estivemos aqui na igreja e começamos a fazer um estudo histórico, narrativo, da vida deste personagem tão importante para a Escritura Sagrada, para o Novo Testamento, que nós chamamos de apóstolo Paulo. Paulo, nós já vimos aqui ao longo desta semana, é aquele jovem que nasce em Tarso, na cidade de Tarso. Ele vai muito jovem para Jerusalém, provavelmente para continuar os seus estudos, porque é isso mesmo que acontece. Ele estuda em Jerusalém, aos pés de Gamaliel, um rabino sábio na época. Depois que Paulo cresce um pouquinho mais jovem, ou se torna um perseguidor da igreja. O verso de número 1 do capítulo 8 diz que Paulo entrava e saía, arrastando os cristãos para que eles fossem julgados. Paulo vociferava ameaças, respirava ameaças contra os cristãos. Estevão é morto e Paulo decide pedir melhor para prender os cristãos. E o sumo sacerdote dá autorização para ele, e então ele coloca-se em cima de um cavalo e vai para Damasco. Perto de Damasco, ele sofre um acidente, porque Jesus aparece para ele, capítulo 9. Jesus pergunta, ele pergunta: quem és tu, Senhor? E Jesus diz para ele: olha, eu sou Jesus a quem tu persegues. Dura coisa é te recalcitrares contra os aguilhões. E então Deus usa um servo chamado Ananias, que vai ao encontro de Paulo, e então cuida dele. Paulo fica cego durante 3 dias, né? E aí depois Ananias ora por ele, e ele se converte ali, as escamas caem dos seus olhos, ele então se converte, e logo depois então ele é batizado. Paulo é batizado. Depois disso, já Paulo aparece pregando o evangelho nas sinagogas, causa um tumulto, uma confusão muito grande, e então ele decide sair daí e vai embora para a Ásia, onde ele fica 3 anos sendo preparado por Deus, entrando num seminário. Depois disso ele volta para Jerusalém, encontra-se com os discípulos. Aliás, não encontra todos os discípulos, somente Pedro e o irmão de Jesus, Tiago, que conversam com ele um pouquinho. Mas logo depois, a presença dele ali em Jerusalém causa ainda mais um tumulto. E então ele com certeza foi aconselhado a abandonar Jerusalém. E ele então volta para as suas cidades. Ele volta para Tarso novamente, onde ele fica um tempão. Esse tempo todo, provavelmente, alguns teólogos dizem que ele terá ficado mais de 10 anos. Desde a conversão de Paulo até sensivelmente o tempo que Barnabé foi para Tarso para buscá-lo. Barnabé lembrou-se dele, foi para buscá-lo. Provavelmente alguns dizem que terão se passado mais de 15 anos, sensivelmente. Amém, amados? Paulo e Barnabé então voltam para a igreja, já não em Jerusalém, mas em Antioquia. E é Antioquia que se torna, naqueles momentos iniciais da igreja, o berço das missões mundiais.
Porque é dali de Antioquia onde a Bíblia Sagrada, aqui no capítulo de número 13, diz que eles, ali na igreja de Antioquia, onde havia profetas, doutores, mestres, né? Ali então eles, numa reunião de oração, eles começam a orar a Deus. E ali naquela oração, o Espírito Santo brada, se manifesta naquela reunião de oração. E o Espírito Santo diz: olha, separai-me Paulo e a Barnabé, ou Saulo e a Barnabé, para a obra que eu os tenho chamado. E então, no versículo 3, diz que eles, jejuando e orando, e pondo as mãos sobre eles, os despediram. Então, eles foram enviados pelo Espírito Santo, e então começou ali a primeira viagem do apóstolo Paulo, a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. Segundo se diz, provavelmente, o apóstolo Paulo terá feito mais de 3 viagens missionárias. Terá, ao longo dessas viagens missionárias, ele terá não somente pregado o evangelho, mas também aberto muitas igrejas. Muitas igrejas foram abertas ao longo do período em que o apóstolo Paulo saiu para pregar o evangelho. São essas igrejas que ele foi fundando durante a sua primeira, segunda e terceira viagem missionária, que mais tarde ele vai escrever para essas igrejas. E são esses escritos que o apóstolo Paulo, na sua maior parte, escreve para essas igrejas, que vão se tornar o compêndio de livros que hoje fazem parte do Novo Testamento. É por isso que Paulo, sozinho, escreveu sensivelmente 13 livros, 14 livros, incluindo o livro de Hebreus, que há uma discussão se eventualmente terá sido mesmo Paulo que escreveu ou não. Até hoje os teólogos fazem uma avaliação, olham para as evidências internas e externas, e há alguns que concluem que de fato foi Paulo, e há outros que discordam. Mas o fato é que, a partir daqui, meus amados irmãos, Paulo começa a pregar o evangelho. Paulo foi preparado por Deus detalhadamente para pregar o evangelho de Cristo. Desde a sua conversão até chegar esse momento em que verdadeiramente o propósito de Deus começa a se cumprir na vida de Paulo, passaram-se vários anos. Escute o que eu vou dizer para você. Ninguém é usado por Deus assim da noite para o dia. Não. Ninguém é levantado por Deus assim da noite para o dia. Se você que está aqui me ouvindo, me vendo nesta manhã, Deus tem um plano e um propósito na sua vida. Olhe para mim, por favor, deixa a criancinha. Se Deus tem um plano na sua vida, você tem que entender que Deus trabalha na dimensão do tempo. Diga assim comigo: tempo. Diga tempo. Tempo é essencial para Deus. A Bíblia diz que para Deus um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como se fossem um. Deus não faz diferença. Mas Deus trabalha na dimensão do tempo. Até aqui, o apóstolo Paulo estava pronto para começar a pregar o evangelho. E eles então saem de Antioquia para a Síria. Pois eles chegam numa região chamada Seleucia. Depois eles pregam o evangelho para Pafos, navegam até Pafos, uma ilha de Chipre. Depois eles pregam o evangelho em Perge, Panfilia,
regiões da Ásia Menor. Depois eles pregam o evangelho em Íconio, capital da Lacônia, Licaônia, uma região também ali na Ásia. Depois eles pregam o evangelho em Listra, Derbe. Depois ele volta outra vez para Listra. Depois ele volta outra vez para Icônio. Depois volta para Antioquia, Perge, Panfilia, Atalha, Panfilia, e depois ele volta para casa. Eu deveria colocar um mapa aqui para você entender a rota que o apóstolo Paulo faz, saindo de Antioquia, indo para todas essas regiões, pregando o evangelho, até o momento que ele volta. E o que nós temos aqui, irmãos? Nós temos aqui que, por exemplo, quando o apóstolo Paulo chega em Pafos, uma ilha de Chipre, Paulo realiza ali um milagre. Encontra um homem chamado Elimas. A Bíblia diz que ele era encantador, procurava aldrabar as pessoas, e inclusive até tentou mentir para o procônsul chamado Sérgio Paulo, que era o governador daquela região, representante de Roma naquela região. E Paulo então prega o evangelho, e aquele procônsul, aquele governador, se converte. A Bíblia diz no versículo 12 que ele creu e ficou maravilhado nas doutrinas do Senhor. Dali ele pega o barco de Chipre para Perge. Nesse momento, João Marcos decide voltar para casa. E ele então continua a viagem. Meu amado irmão, o texto que nós lemos aqui é o relato do conteúdo da mensagem que o apóstolo Paulo prega. Amém, amados? Que ele prega em Antioquia. E o tema da salvação, o tema da sua mensagem é justamente salvação pela fé. Amém, amados? O que Paulo prega, ele prega a salvação pela fé. Paulo começa a dar um relato histórico a respeito do povo de Israel. Por exemplo, veja comigo o versículo 16, acompanhe comigo a leitura. Atos capítulo 13, verso 16. Estamos todos? Olha o que diz a Bíblia, diz assim: levantando-se Paulo e pedindo silêncio com a mão, disse, eles estão aqui numa sinagoga pregando, chegaram, foram na cidade, foram para a sinagoga, e lá na sinagoga deram-lhes oportunidade para falarem algumas palavras. Quando o apóstolo Paulo levanta, ele então começa a pregar o evangelho. Veja só o conteúdo da mensagem do evangelho que o apóstolo Paulo prega. Ele diz assim: levantando-se Paulo e pedindo silêncio com a mão, disse, varões israelitas, e os que temeis a Deus, ouvi. Ele começa a pregar o evangelho. Eu gosto muito dessa maneira introdutória, dessa forma como o apóstolo Paulo prega. O Deus deste povo, o povo de Israel, escolheu nossos pais e exaltou o povo, sendo eles estrangeiros na terra do Egito, e com braço poderoso o tirou dela. Verso 18. E suportou os seus costumes no deserto por espaço de 40 anos. Está falando da história de Israel. E destruindo as 7 nações na terra de Canaã, deu-lhes por sorte a terra deles. Já está em Canaã. Depois disso, por quase 450 anos, lhes deu juízes até ao profeta Samuel. E depois disso, o povo de Israel pediu um rei a Deus. E Deus lhes deu por 40 anos Saul, da tribo de Benjamim.
Depois disso, olha aí, Deus levantou Davi, que também deu testemunho. Verso 23, da descendência de Davi, conforme a promessa, Deus levantou quem? Deus levantou quem? Deus levantou Jesus para ser o Salvador de Israel. Estão acompanhando a leitura, irmãos? Depois de Davi vem Jesus. Davi, ele é descendente de Jesus, melhor dizendo, é descendente do Senhor Jesus, é descendente do rei Davi. É isso que a Bíblia está dizendo. Notem vocês o contraste. Antes, o próprio Paulo, quando perseguia a igreja, não entendia absolutamente nada disso. Agora, é Paulo quem está fazendo um resumo histórico, a despeito de quem é o Senhor Jesus. Amém, amados? Tendo primeiramente João, antes da vida dele, pregado a todo o povo de Israel o batismo do arrependimento. Então olha só o que está acontecendo aqui. Olhe para cá, por favor. Olhe para cá. O tema da mensagem dele é salvação pela fé. E ele faz um relato histórico a respeito de Israel. Ele faz um relato histórico a respeito de como é que o Senhor Jesus Cristo vem ao mundo, se manifesta. Eu acho interessante como que tem pessoas que não creem no Senhor Jesus Cristo como Deus, como o Senhor, como o Messias, como o ungido de Deus. Porque Jesus não aparece do nada. Há todo um contexto histórico, profético, que fazem com que o Senhor Jesus viesse justamente na época em que ele veio, no contexto em que ele veio. O grande problema é que o povo de Israel esperava um Messias diferente daquele que veio. O povo de Israel, meus irmãos, esperavam um Messias guerreiro, que viesse num cavalo de fogo, vestido de ouro, e que libertasse Israel das garras do Império Romano, dos seus inimigos. Mas Deus, que tem uma sabedoria infinitamente maior, mais elevada, mais poderosa em relação a qualquer entendimento humano, Deus faz com que ele viesse, e ele não veio em cavalo de fogo, meu amado irmão, ele vem numa manjedoura. Aleluia, aleluia. Jesus vem numa manjedoura, ele nasce de uma virgem. Como Jesus é tremendo, como Deus é tremendo, meus amados irmãos. Como Deus é sábio. Como Deus é fantástico. Amém, amados? Como Deus é tremendo. Paulo está dizendo, ele nasceu, cresceu. João anunciou sobre ele. O verso 26, olha o que diz o verso 26, acompanhe comigo a leitura, por favor. Diz assim: varões e irmãos, filhos da geração de Abraão, e os que dentre vós temem a Deus, a vós vos é enviada a palavra da salvação. Quem é a palavra da salvação? Jesus. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue jamais andará em trevas, mas terá a luz da vida. Jesus, o apóstolo Paulo diz, ele é chamado aqui de a palavra da salvação. João capítulo 1, versículo 1 a 3, a Bíblia diz assim: no princípio ele era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele absolutamente nada do que foi feito se fez.
Ele era a luz dos homens. E a luz veio ao mundo, mas o mundo, infelizmente, não o reconheceu. Irmãos, como Jesus, você tem que crer em Jesus. Aleluia. Hebreus, escute. Hebreus capítulo 1. A Bíblia diz: havendo Deus outrora falado de muitas formas, de muitas maneiras, pelos profetas, nestes últimos dias, nos tem falado pelo intermédio do Filho. Deus se manifestou em Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Jesus é o fundamento da salvação. Jesus é o fundamento da palavra. Aqui ele é chamado de palavra da salvação. Olha o que diz o versículo 27. Diz assim: por não terem conhecido a este, os que habitavam em Jerusalém e os príncipes condenaram-no, cumprindo assim as vozes dos profetas que se leem todos os sábados. Aleluia. Como é tremendo o apóstolo Paulo. Embora não achassem alguma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. E havendo eles cumprido todas essas coisas que nele estavam escritas, tirando-o do madeiro, puseram-no na sepultura. Paulo está dizendo assim: Jesus foi condenado, ele foi crucificado, morreu, e depois de ter morrido, tiraram-no da cruz e levaram-no para a sepultura. Verso 30, leia, marque na sua Bíblia, diz assim: mas Deus, diga comigo, mas Deus, diga mais forte, diga, mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. Aleluia. Quantos estão aqui creem que Jesus ressuscitou? Diga glória a Deus. Quantos estão aqui creem que Ele é Deus? Diga glória a Deus. Ele ressuscitou, meu amado irmão. Essa é a grande mensagem que o mundo não entende. Essa é a grande mensagem que o Sumbe não entende. Essa é a grande mensagem que o Kwanzaa Sul não entende. O Kwanzaa Sul não sabe isso. O Kwanzaa Sul, o Sumbe não sabe que ele morreu, mas ele vive para todo sempre, porque ele ressuscitou. Aleluia. As pessoas não sabem a mensagem do Evangelho. Ele morreu, mas ele ressuscitou. E o verso 31 diz assim: e ele por muitos dias foi visto pelos que subiram com ele da Galileia a Jerusalém. E são suas testemunhas para com o povo. E nós, olha o que diz a palavra, olha o que diz o apóstolo Paulo. E nós vos anunciamos que a promessa que foi feita aos pais, Deus cumpriu a nós. Que coisa tremenda. Ei, escuta o que eu vou dizer para você. Sabe por que eu sou privilegiado? Você é privilegiado? Escuta. Sabe por que nós somos privilegiados? Nós que estamos aqui nessa manhã. Porque a promessa da salvação, ela não foi dada a conhecer aos teus pais, aos teus avós, aos teus bisavós. Eu não sei se os teus bisavós foram cristãos ou não. Eu não sei se os teus pais foram cristãos ou não. Eu tenho certeza que o meu pai não foi cristão. Eu tenho certeza absoluta disso. Eu tenho certeza que o meu avô não foi cristão. Mas eu sou privilegiado, irmão, porque eu faço parte de uma geração que me foi dada a conhecer a palavra da salvação. Glória a Deus por isso. Você faz parte de uma geração que te foi dado o privilégio, a graça, a honra. Isso não é para qualquer um, irmãos. Deus te fez alguém separado. Deus fez de você alguém privilegiado.
Deus fez de você alguém com a capacidade de mudar a história, inverter a história da sua geração. Porque você teve a graça, a honra, o privilégio de conhecer essas verdades que estão aqui no Evangelho de Cristo Jesus. Deus te deu o privilégio de você compreender e entender que Ele morreu por você e por mim, por nós, e que por intermédio dele nós verdadeiramente chegamos ao conhecimento da salvação, ao conhecimento da sua graça. Aleluia! Nós, os seus filhos, foi a nós, filhos de Deus, por intermédio das promessas que Deus fez a Abraão. Filhos de Deus, porque nós cremos nele. João capítulo 1, versículo 12, a Bíblia diz: mas a todos quantos o receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Embora eu seja angolano, embora eu seja do Kwanza Sul, da Conda, aleluia, embora você seja do Celes, Kassonga, Emo, sei lá, Deus escolheu você para manifestar em você a promessa que Ele fez a Abraão, de que todo aquele que cresce nele se tornaria filho pela fé. Nós somos filhos, herdeiros das promessas que Deus fez a Abraão. Que coisa tremenda. Sabe o que acontece, irmãos? O que acontece é que você não entende isso. Muitos de nós estamos aqui assentados, mas essas verdades, essas coisas, passam ao longe despercebidas da nossa razão, da nossa mente, do nosso coração, da nossa alma, do nosso espírito. É por isso que eu não abro mão de Cristo, porque abrir mão de Cristo significa abrir mão desse estado de filiação que Ele me concedeu por intermédio da sua morte e ressurreição. Não tem como nós abrirmos mão do sacrifício de Jesus Cristo, irmãos. Não tem como nós abrirmos mão da salvação. Irmãos, a morte de Jesus é o maior investimento que Deus fez para a humanidade. É uma pena que muitos não entendem, não compreendem. Olha o que diz a Bíblia Sagrada, verso 33, diz assim: como está escrito no Salmo, aleluia, como está escrito no Salmo 26, Salmo 2, está lá, Salmo 2, versículo 7, depois você lê em casa. Tu és o meu filho, e hoje te gerei, e que ressuscitaria dos mortos, para que nunca mais tornar a corrupção. E disse-o assim: as santas e fiéis bênçãos de Davi eu vos darei. Sabe o que Deus prometeu a Davi? Um reino que jamais acabaria, um reino que jamais teria fim. Promessas que começariam aqui nessa terra, nesse lugar de finitude, nesse lugar temporal, porque a vida, meus amados irmãos, que nós vivemos aqui nesse mundo, ela é temporal, ela é efêmera, ela passa como um vapor passa. Já daqui a pouco você está com 40, 50, 60, 70 e a vida foi embora. Mas há uma vida, há um reino que Ele nos promete, irmãos, que jamais terá fim. Está entendendo, irmãos? Onde Ele verdadeiramente será o sol da justiça, onde Ele verdadeiramente reinará. Irmãos, eu creio nas promessas de Deus, eu creio na palavra de Deus, irmão. Eu creio que a Bíblia Sagrada um dia ela se cumprirá, e que as promessas de Jesus elas serão reais, verdadeiras. Um dia Ele voltará outra vez para buscar a igreja, e como Ele disse, para que aonde eu estiver, estejai vós também comigo. Amém, amados? Aleluia.
Glória a Deus. Glória a Deus. Por isso é que ele chega no versículo 38, que é o versículo que nós lemos na abertura da nossa mensagem. Seja-vos, pois, notórios, varões, irmãos e amados, que por este quem? Jesus, diga comigo, Jesus. Diga, Jesus. Diga, é por intermédio de Jesus que se anuncia o perdão dos pecados. Diga, é por Jesus que, mais forte, irmão, diga, é por Jesus que se anuncia a salvação. Diga, só Ele salva. Só Ele é o caminho. Só Ele é a verdade. Diga, só Ele salva. Só Ele transforma vidas. Diga, glória a Deus, irmãos. Só Ele perdoa pecados. Quantos estão aqui e foram perdoados? Podem levantar as suas mãos. Diga, glória a Deus. Ah, irmãos, Jesus me perdoou. Aleluia. Ele já te perdoou. Ele já te salvou. Ele já se manifestou. Ele já se entregou na cruz do Calvário por você. É por isso o apóstolo Paulo encerra a sua mensagem dizendo justamente isso. Seja-vos, pois, notórios, irmãos, que por este Jesus se perdoa todos os nossos pecados. E de tudo o que pela lei de Moisés não podeste ser justificados, por ele é justificado todo aquele que crê. Nós não somos discípulos da lei. Nós somos discípulos da graça, discípulos de Cristo. Como eu fico feliz pelos meus pastores me terem ensinado isso. Como eu fico feliz de os meus guias, os meus mentores me terem mostrado o caminho da graça. Eu não conheço outro caminho a não ser o caminho da graça, irmãos. Eu não sou discípulo da lei de Moisés. Eu não sou discípulo de sábado. Não sou discípulo de domingo. Não sou discípulo de dia nenhum da semana. Eu sou discípulo de Cristo Jesus. E aquilo que a lei de Moisés não pôde fazer, porque a única coisa que a lei faz, ela é mostrar para mim que eu sou pecador, porque jamais eu consigo observá-la, guardá-la, sem que eu transgrida a própria lei. E a Bíblia diz, aquilo que é impossível, a lei em Jesus Cristo se torna possível, porque Ele cumpriu a lei para que através dele jamais eu pudesse ser escravo da lei e pudesse viver a minha vida totalmente liberto, na minha alma, no meu espírito, na minha consciência, sabendo apenas que é pela fé no Filho de Deus que a salvação se manifesta. Ela não vem de obras, diz a Bíblia Sagrada em Efésios capítulo 1, não vem de obras para que ninguém se glorie, não vem da minha força, não vem da minha inteligência, não vem de você, não vem do Estado, não, ela vem de Deus. A salvação, ela vem de Deus, meus amados irmãos. Ela se manifesta por intermédio da graça de Deus, pela fé. É por isso que o apóstolo Paulo diz assim: é justificado nele todo aquele que nele crê. Aleluia. Amém, amados? É justificado. É para aplaudir mesmo, irmãos. É para aplaudir mesmo. É justificado nele todo aquele que nele crê. Amém, amados? É justificado nele todo aquele que nele crê. E quem não crer? A Bíblia diz que quem não crer já está condenado. Já está condenado. Quem nele crê é justificado. Quem não crê já está condenado. Ei,
Olhe para cá. Paulo prega esse sermão, esse mesmo sermão que eu estou pregando aqui, é o mesmo sermão que Paulo pregou há mais de 2000 anos atrás. A salvação, ela é pela fé. A salvação, ela é pela fé. Essa compreensão de que a salvação é pela fé mudou a história da humanidade. Quando em 1517, um monge agostiniano lá na Alemanha, no castelo de Wittenberg, levantou-se numa manhã e afixou na porta do castelo as 95 teses, chamadas de 95 teses de Martinho Lutero, onde ele trouxe, em resumo, 5 solas: somente por Deus, somente por Jesus, somente pela fé, somente pela graça. Amém, amados? Somente por Jesus. A salvação, ela não vem de homem. A salvação, ela vem de Deus. Quando uma cidade compreende isso, quando uma igreja entende isso, escuta o que eu estou dizendo para você. Quando um país entende isso, irmãos, Deus faz uma revolução. E é isso que Deus fez aqui na cidade de Antioquia, na Pisídia. Verso 42. Siga comigo para a gente encerrar. Verso 42 diz assim: e saídos os judeus da sinagoga, os gentios rogaram que no sábado seguinte lhes fossem ditas as mesmas coisas. A fome da palavra era tanta, maninho, a fome da Bíblia era tanta, que eles acabaram de pregar o evangelho, chegaram para eles mais alguns homens e pediram para Paulo e a sua equipa que ficassem ali mais uma semana, para que no sábado seguinte lhes fossem pregadas as mesmas coisas. O verso de número 43 diz assim: e despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos religiosos seguiram Paulo e Barnabé, os quais, falando-lhes, os exortaram que permanecessem na graça de... Permanecessem aonde? Permanecessem aonde? Aleluia. Meu conselho para você é esse, meu amado, meu irmão, meu jovem: permaneça na graça de Deus. Aleluia. Amém, amados? No sábado seguinte, eles voltaram para a sinagoga para pregar o evangelho outra vez. Eles pregaram outra vez o evangelho. Desta vez teve oposição. É que quando nós pregamos o evangelho da graça, tem oposição. É que quando nós pregamos a verdade, tem oposição, porque as trevas, elas se levantam. É que quando nós tentamos viver o evangelho na sua plenitude, nós temos oposição. Ei, escuta aqui. Sabe por que você muitas vezes sofre, passa por lutas, por dificuldades? É justamente porque as lutas veem quando nós mergulhamos no evangelho da graça de Deus. O diabo se levanta, a perseguição vem, as dificuldades parecem que aumentam, parece que as coisas complicam. Por isso tem gente que fala assim: eu não vou na igreja, porque quando eu vou para a igreja parece que as coisas complicam ainda mais para a minha vida, tudo fica mais difícil ainda. Já ouviu pessoas falarem assim? Eu já ouvi pessoas falarem assim. É porque, irmãos, muitos de nós ainda não entendemos que nós não somos discípulos da lei, somos discípulos da graça de Deus. Amém, amados? Aleluia. Teve oposição aqui no sábado seguinte, mas o versículo 46 diz que Paulo e Barnabé, usando de ousadia, eu gosto dessa palavra, Paulo e Barnabé não arredaram
duvidaram, não. Eles não tiveram medo de pregar o evangelho ali na sinagoga. Não tiveram medo de enfrentar os judeus que se levantavam contra o evangelho da graça. Muito pelo contrário, eles pregaram o evangelho. E a Bíblia diz assim: e era mister que a vós se vos pregasse primeiro a palavra de Deus, mas visto que a rejeitais e vos não julgais digno da vida eterna, eis que nós voltamos para os gentios. Paulo e Barnabé foram expulsos de Antioquia da Psídia. Aquela cidade, infelizmente, rejeitou o maior privilégio, a maior graça, a maior bênção que um ser humano pode ter, que é de receber o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador. A maior graça, vamos ficar em pé. A maior graça, escute, o maior privilégio, a maior bênção que você pode ter na sua vida, escuta essa, irmãos, não é fazer uma faculdade. É bom fazer uma faculdade. A maior graça não é fazer um doutoramento. Eu faço doutoramento. Eu faço doutoramento em Portugal. Quando eu estou em Lisboa, eu percebo claramente isso. Que a maior graça e o maior privilégio que Deus pode conceder a alguém não é estar na academia entre os doutores e os pós-doutores e os... Não. Não, irmãos. A maior graça que Deus pode conceder a um ser humano é passar por esse mundo finito, por esse mundo efêmero, por esse mundo que passa, porque a vida passa como um vapor. Passa como um vapor. E chegar no final da vida, olhar para trás e dizer: Senhor, eu cheguei até aqui, mas eu não perdi a oportunidade de te servir e de fazer a tua vontade. Ah, meu Deus. Eu entendo Paulo. Leia o livro de Atos, irmãos, é lindo. Eu entendo Paulo quando Paulo, no final da sua carreira, da sua vida, eu entendo quando ele diz assim: olha, completei a carreira, guardei a fé, tudo o que Deus me deu para fazer eu fiz. Agora a coroa da justiça me está aguardando. Ah, meu Deus, tem uma coroa para si, meu irmão. Não desista do evangelho, não. Não desista de Cristo, não. Pelo contrário, fortaleça-te na fé do Filho de Deus. Está difícil a coisa lá em casa, tem problema lá em casa. Vamos buscar ao Senhor para que Ele possa colocar a mão, para que aquilo que tem te impedido de enxergar, de ver a glória, a graça de Deus para a sua vida, verdadeiramente seja dissipado, seja expulso, seja colocado de lado. Você não pode perder tempo com os problemas, irmãos. Quando você se foca nos problemas, você deixa de viver as promessas que Deus tem preparado para ti no Evangelho. Tem muita gente só focada no problema. Eu preciso isso, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, não tenho comida, não tenho não sei o que, não tenho isso, não tenho aquilo. Muita gente focada só nos problemas. E pelo fato de muita gente se focar só nos problemas, nós deixamos de lado aquilo que é essencial. Tem um autor que escreveu O Pequeno Príncipe, Antoine de Saint-Exupéry. Ele diz: só se vê com o coração, o essencial é invisível aos olhos. Quero que você feche seus olhos nessa manhã, irmãos. Ah, Senhor,
Brilhe a tua luz e a tua graça em nós, Senhor. Brilhe a tua salvação na nossa casa, na nossa família, na nossa cidade. Brilhe, Senhor, o teu poder, ó Pai. Brilhe essa verdade insofismável, inigualável, transformadora, revolucionária, de que o Senhor verdadeiramente é o Filho de Deus, de que o Senhor morreu pelos nossos pecados, mas o Senhor não está morto lá no túmulo, não. O Senhor ressuscitou e o Senhor está vivo, assentado hoje à destra de Deus, o Pai. E um dia o Senhor voltará para buscar a tua igreja, aqueles que pela fé creem no teu santo nome, aqueles que foram lavados no teu sangue, remidos no teu sangue, aqueles, Pai amado, que aceitaram a mensagem da salvação. Ó Deus, em nome de Jesus, nesta noite, Senhor, manifeste a tua graça. Não sejamos, Senhor, homens com corações duros, assim como aqueles homens ali em Antioquia da Psídia, que ouviram a palavra, que ouviram o testemunho da salvação e descreram na tua palavra, no teu evangelho. Ó Deus, em nome de Jesus, salve a nossa família, manifesta a tua graça na nossa casa, Senhor, em nome de Jesus. Salva meus tios, salva meus primos, salva, Pai amado, minhas irmãs que ainda não te conhecem. Ó Deus, em nome de Jesus, coloca a tua mão em cada família aqui representada, cada irmão que está aqui nessa manhã, ó Deus, em nome de Jesus, manifeste a salvação lá em casa, na casa do Beto, na casa da Cleo, lá no Brasil, Senhor, na casa de cada irmão aqui presente, ó Deus, em nome de Jesus, abra o nosso entendimento, para que possamos crer nas tuas promessas, na tua palavra que é fiel, que é viva, que se cumpre. Ó Deus, a mensagem é a mensagem da salvação pela graça. Deus, ajuda-nos a crer na tua palavra, para a honra, glória e louvor do teu santo nome. Nós oramos em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Diga glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Diga glória a Deus. Ei, escuta aqui. Creia na palavra. Creia no evangelho. Creia na palavra. Creia no evangelho. Eu quero fazer uma